Deus, amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, aquele que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Versículo 2. Isaías 51, versículo 2. Que diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados, eu quero nesta noite falar sobre alguns assuntos concernentes a esse grande homem que foi Abraão. Na sexta-feira não preguei sobre, mas usei um outro exemplo de Davi como exemplo de dependência. Aquele que consulta, aquele que busca, aquele que tudo que quando faz alguma coisa procura a direção do Senhor. Ou seja, quando nós oramos antes de fazer alguma coisa, isso tem nome, chama dependência. Amém? Quando você ora antes de fazer qualquer coisa, isso chama dependência. Quando você ora depois, obrigado, isso chama gratidão. E quando nós oramos sempre, isso significa que nós temos comunhão. Amém? E sobre esses pilares nós estaremos trabalhando aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele usa o profeta Isaías para aconselhar o povo, para falar ao coração do povo, dizendo que eles deveriam olhar para quem? Para Abraão. Amém? Amém. Por que olhar para Abraão? Por que olhar para Abraão? Quando nós falamos de Abraão, falamos de fé. E não é uma fé cega, mas é uma fé que está fortificada em Deus. Por isso que a fé em Deus, ela não discute, ela não questiona. A fé em Deus, ela obedece. Ela obedece. Abraão, ele foi chamado pai da fé. E ele demonstrou isso através da sua vida, do seu caminhar, das suas atitudes. Como que você pode provar que você é um homem de fé? Uma mulher de fé? A fé em Deus é provada pela obediência. Obediência. Se você não obedece, caracteriza-se que a tua fé não é uma fé genuína, não é uma fé autêntica, não é uma fé verdadeira. E a fé que Abraão ele manifestava não era uma fé emotiva, não era uma fé sentimental, mas era uma fé calcada
em uma razão. Há muitas pessoas que acham que têm fé pelo fato de sentir alguns arrepios, ou ter algumas explosões de sentimentos positivos, mas a verdadeira fé é aquela que coloca em prática a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, não somos o que falamos, nem o que sentimos, somos o que fazemos. Amém? Você é o que você faz. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ser. Então é esses detalhes que nós temos que trabalhar aqui nessa noite. Amém? O Senhor, Ele fala em Gênesis capítulo 12. Eu vou ler aqui alguns versículos aqui para vocês. A partir do versículo 1 diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. O último versículo que eu vou mencionar aqui. Então partiu Abrão, como orientara o Senhor, e logo acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Amém? Então, meus amados, Abraão, quando ele fala com ele, Abraão, ele não discute, ele não questiona, ele apenas obedece. Ele não avaliou os riscos, os perigos decorrentes do caminho. Simplesmente ele colocou em ação e foi e obedeceu o Senhor. Ele não pensou, vou pensar direitinho, poxa, afinal de contas, né? Eu já sou um idoso. Além disso, meu pai já tem uma empresa que está indo muito bem, obrigado. Já tenho meus rebanhos. Eu sou casado, está tudo certo. Será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena? O que está me esperando no deserto? Deus está mandando eu ir para um lugar que nem me falou onde que é. Ele não traçou um plano para mim. Ele falou assim: sai dessa terra e vai, que eu vou te guiando pelo caminho. O que está me esperando nesse deserto? Escassez, fome, falta de água, ataques de bandidos. Mas ele não avaliou nada disso. Ele não discutiu, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Então a fé que nós temos que ter diante de Deus, nós precisamos de confiar inteiramente em Deus, entregar o nosso coração a Ele. Amém? Não é possível você provar cientificamente que Deus existe, mas também você não consegue provar cientificamente que não existe um Criador, porque até o mais sábio, ou até mesmo o mais indouto, eles concordam dentro desse aspecto. Não tem como. Tantas complexidades, tanta coisa que existe debaixo desse céu, sem ter um Criador. Então, a fé é crer. Crer no incrível. A fé é obedecer a palavra desse Deus,
que manifestou ao homem, se ele não se manifesta ao homem, não se revela ao homem, nós não o conheceríamos hoje. Então é o Deus Todo-Poderoso vindo até o homem, não é um homem indo até Deus. E esse é um grande detalhe, como sempre, em algumas ocasiões aqui eu menciono, é um grande detalhe, porque o plano da salvação, do chamado de Deus, é uma coisa maravilhosa. Abraão, ele estava vivendo num país que é o Iraque, antiga Mesopotâmia, chamada Ur dos Caldeus. Ele era um idólatra, família idólatra, todo mundo pagão, todo mundo cria em vários deuses, havia um panteão de deuses, e Deus escolheu ele. No meio de um monte de gente, escolheu ele. E é assim que Deus ele faz. Deus te escolheu no meio dos seus, e a gente não sabe o porquê, mas Deus escolhe. É Deus que aponta, Deus que determina. É Deus que ele vem ao encontro daqueles que ele planejou para a salvação. Amém? É maravilhoso. Nós jamais o conheceríamos se ele não tivesse manifestado para a nossa vida. E foi exatamente esse grande milagre que Deus ele fez na vida de Abraão. E Abraão, o texto diz, ele simplesmente obedeceu. Com 75 anos de idade, ele investiu naquela empreitada, confiando inteiramente em Deus. Irmãos, nós não podemos servir a Deus desconfiando dele. Amém? Nós não podemos de forma... Isso não é fé. É confiar no Deus da provisão. E Abraão confiou. Ele precisou de romper laços. Ele rompeu os laços familiares, o vínculo da sua nação pagã. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como você querer servir a Deus ainda mantendo laços com as coisas dessa vida. Não tem como nós mantermos uma aliança com Deus ainda nós cocheando em dois pensamentos. O próprio Paulo disse que não tem como nós servirmos a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Então nós precisamos de nos posicionarmos espiritualmente e confiarmos inteiramente nele, na sua palavra. Porque nós buscamos sinais, mas eu quero que você entenda, que vocês entendam que o maior sinal é a palavra dele, é a palavra do Senhor. E Abraão confiou. E não havia profetas, não havia médios, não havia ninguém para poder ficar profetizando para ele no deserto. Simplesmente ele creu. Simplesmente ele foi seguindo a direção de Deus, passo a passo. E Deus abençoou ele. Amém? E Deus ele disse: olha para Abraão, presta atenção nele, siga os passos dele, porque ele é o exemplo. Ele é o exemplo de quê? De obediência. Amém? O Senhor Deus, ele revela algo muito interessante, porque em 1 Samuel, olha só o que diz no capítulo 15, versículo 22. Capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel, diz assim, olha só o que agrada o Senhor. Contudo Samuel declarou: agrada-te mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com sincera obediência à palavra, à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros.
Então Samuel estava falando com relação ao passo errado que Saul tinha dado. Saul querendo justificar o erro dele com boas ações. E Deus, ele disse: eu me atento mais pela obediência. É importante você trazer sua oferta no altar? É importante você ser fiel no seu dízimo? É importante você ajudar o pobre necessitado? Você pode fazer muitas boas ações, mas se você não obedecer a palavra dele, tudo isso não é suficiente. Quem está me entendendo? Amém? Não é suficiente. O que adianta eu ser um dizimista, mas eu sou um adúltero? O que adianta eu ajudar os pobres, mas eu sou um prostituto? O que adianta eu fazer o bem para alguma pessoa dentro do meu ciclo religioso, mas lá fora os meus negócios são ilícitos, tirando vantagem nas costas do mais fraco? Não adianta nada. Quem está me entendendo? E não adianta nós obedecermos dando chute e canelada no vento. Tem que ter quebrantamento no coração, tem que ter submissão na alma, fazer de coração. Eu tenho que perdoar, porque senão eu vou para o inferno, né? Senão a minha oração não sobe, né? Olha aí, não há quebrantamento de coração, não há reconhecimento dos grandes benefícios pelas quais Deus ele fez por nós. Não há reconhecimento, porque a pessoa que reconhece os benefícios recebidos pelo Eterno, ele não acha penoso, pesado em praticar a verdade. Irmãos, não é mágica. Não é mágica. Eu prego há mais de 25 anos a mesma coisa. Só não aprende quem não quer. Só não vence quem não quer. Porque se você obedecer, colocar em prática esses princípios, a sua vida avança. Não precisa eu profetizar para você, não precisa profeta colocar a mão na tua cabeça e profetizar, não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Nada disso. Não precisa de revelação de ninguém. Você precisa só de uma coisa: obediência. Porque se você obedece, Deus ele tem obrigação de abençoar você. Eu usei um termo forte, hein? Eu usei um termo forte, hein? Não é eu que obrigo ele, mas ele se obriga a cumprir a sua própria palavra. Quando Deus ele fala uma coisa comigo, eu não preciso cobrar ele, porque ele se obriga. Ele mesmo disse: você não pode jurar, mas eu posso jurar por mim mesmo. O próprio Deus ele se obriga. Ele é justo, ele é íntegro, ele é correto, ele é certo. Se você está andando na retidão, não tem capeta que te atinge, meu irmão. Não tem olho grande que te abate. Não tem obra de bruxaria que atinge você. Obra de bruxaria, tem muitos crentes que são místicos. Tem medo. Eu tenho que entrar em casa, tenho que colocar o chinelo virado do lado do avesso para poder, sabe, eliminar o olho grande. Tem que usar uma guiné, uma arruda, um pé de coelho, uma ferradura atrás da porta. Você não precisa de ferradura, nem guiné, nem espada de São Jorge. Você precisa de obedecer. É simples. Ele fala assim: para de ser mentiroso. Eu não vou parar de ser mentiroso. Beleza. Acabou. Para de fazer isso. Aí você vai e para. É isso que ele quer, poxa. Você está entendendo ou não? É simples. Não precisa ser teólogo para entender isso, não.
Você tem estudo para entender isso, não? A criança, você entende o que eu estou falando. É simples, não tem. Os pregadores têm que pregar de muitas formas para o povo entender, porque a gente tem que desenhar. O povo não entende fácil, não. Você fala algo, o cara entende, agarra. Difícil. A gente tem que pregar 1000 vezes o mesmo tempo em forma diferente para entrar na cachola da pessoa. Não é? Mas a palavra é a mesma. É a mesma mensagem para Abraão, é a mesma mensagem para a gente aqui. Não tem diferença. Não tem diferença. Então o Senhor, ele diz, quem disse? Foi o Senhor. Ele diz, de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Não é legal isso? Agora eu te pergunto uma coisa. A fé, ela é certeza, ela é convicção. Na galeria dos heróis da fé, o Senhor, ele inicia dizendo o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se tornará galardoador daqueles que o buscam. Vamos lá. Deus está dizendo assim: se você colocar a sua fé, confiar na minha palavra, se você acreditar em mim e olhar para mim, fala comigo, olhar para mim. Não é para mim não, para Jesus, tá? Olha para mim, diz o Senhor. Amém, pessoal? Porque você pode olhar para mim, você vai encontrar muitas virtudes, mas eu sou falho também. Aí, se você se apoiar demais em mim, você pode cair, você pode decepcionar, é ou não é? O príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, ele disse que a conversão verdadeira dele se deu aos 16 anos de idade. Como que aconteceu isso? Disse ele era, o avô dele, ele era puritano. Então Spurgeon, ele já lia livros, ele era um leitor voraz. Com 16 anos ele já tinha lido centenas e centenas de livros, mas ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. Filho de avô crente, pai crente, mãe crente, uma família de crente, mas ele não tinha tido encontro com Cristo. Até que um dia ele ouviu uma mensagem de um diácono pregando, e ele enfatizava o mesmo versículo várias vezes, lá em Isaías: olhai para mim, vós todos moradores da terra. E ele falou aquilo, aquela palavra entrou dentro dele, e ele passou, a partir daquele momento, o nascimento, ele veio, ele teve encontro com Cristo. Nós precisamos de aprender a olhar somente para Deus. Amém? Pastor, mas eu não estou com muita fé hoje de igreja, não sei o quê, porque é tanta coisa que está acontecendo, não é? Muita coisa, né? Hoje em dia quando fala de igreja, é sinônimo de comércio, de barganha, de negócio, pequenas igrejas e grandes negócios, e assim por diante, infelizmente. Não é? Mas não são todos assim. Assim como não são todos os advogados desonestos, e nem todos os médicos corruptos, e nem todos os políticos também corruptos. Existem exceções. Mas Jesus, ele já tinha advertido, dizendo que essas coisas iriam acontecer. Iriam acontecer. Mas ai daqueles que o escândalo vier através dele. Então nós devemos construir a nossa fé na palavra dele. Porque quando você constrói a sua fé na palavra de Deus, irmão, você pode decepcionar com todo mundo, mas com Deus você não decepciona. A sua fé está firme. O pastor pode cair, eu oro por ele, amém, e eu vou seguir meu caminho, meu irmão. Não foi pastor que me salvou, não foi padre que me salvou, não foi ninguém que me salvou, foi Cristo.
E Ele é perfeito, amém, pessoal? Ele é perfeito. A minha fé não está em vocês, não está em ninguém, não está em pastor nenhum. A minha fé não tem igreja nenhuma, nem na nossa. A placa da igreja é tão importante, está lá do lado de fora. A minha fé só está em Jesus. Estamos aqui reunidos porque isso é bíblico. Temos que reunir porque nós somos o corpo. Mas a minha fé está somente nele. É isso que você tem que entender. Porque aí você não vai usar desculpas. Não, porque eu estou fraco, porque eu não estou querendo saber de nada, porque eu tive uma decepção. Isso aí é conversa para boi dormir. Abraão, ele tinha fé em Deus, o Todo-Poderoso, e ouvia a voz desse Deus maravilhoso. A fé é a certeza e a convicção. Vamos lá, eu fugi do versículo, né? Mas eu vou voltar agora nele. E o Senhor disse: galardoador daqueles que o buscam. O que significa galardoador? Recompensa. Ou seja, quando eu manifesto a minha fé, Deus fala assim: meu filho, não adultera não, não prostitui não, não rouba não faz isso não. Aí eu falo: sim, Senhor. Deus me recompensa pela minha fidelidade. Você encontra na Bíblia inteira isso. Inteira. José poderia ter pecado com aquela mulher adúltera lá, mas ele não pecou. Pela fidelidade, Deus colocou ele como o segundo homem mais importante do mundo na época. Então toda obediência gera recompensa. Toda obediência gera. Não fica reclamando de luta, não. Não fica reclamando pelos cotovelos. Que luta. Para com isso. Sabe, que isso não agrada a Deus. Vocês têm que entender que aquele povo amaldiçoado morreram todos no deserto. Por quê, pastor? Porque era gente murmuradora, reclamão, problemático, enzebrado. Reclamava de tudo. Deus falou assim: vou matar tudo, Moisés. Vou deixar você uma mulher só, e vou fazer de você uma nação nova. Aí Moisés foi dar um de bonzão. Não, tem misericórdia, Deus, desse povo. E o povo nem deixou ele entrar na terra prometida depois. E Deus deve ter falado: viu, te falei. Eu te falei, te avisei. Amém, pessoal? Então nós não podemos ficar reclamando porque luta. Irmão, esse mundo é só luta, não é, pessoal? É luta. Você sai de um vento, anda no outro vento. Você dá um sorriso no outro dia já vem problema. Esse mundo aqui é um inferno. Amém, pessoal? Quem viabiliza essa situação é Deus. Se não for Deus na nossa vida, a gente entra em colapso, fica louco. Como muito doidão que tem por aí. O mundo cada vez está mais doidão. Sim ou não? Não, Pergunta a psicóloga lá se tem. A agenda dela está explodindo. Eu tenho certeza, não precisa perguntar a ela. Está explodindo. Hoje em dia não precisa nem fazer faculdade para se tornar um terapeuta. Estou certo, né? Ela fez psicologia, estudou, mas... Por quê? É necessidade. O povo está cada vez mais perturbado. O povo está cada vez mais desformatado de seu próprio ser. Por quê? Por causa do afastamento de Deus, a loucura do homem. Então, nós precisamos dessa conexão com o eterno. Não fica reclamando de luta. A luta está grande. No meio de cada luta tem bênçãos escondidas. Presta atenção numa coisa: Deus nunca vai te dar nada de graça. É tua mãe e teu pai que te dá. Por isso que tu fica mimado. O filho nunca trabalhou para ganhar um salário mínimo por mês, mas anda com um iPhone de 8, 10. Nunca ele vai valorizar o que tem. Nunca. Ele não sabe o que é trabalhar, suar, economizar, administrar, juntar, colocar um dinheirinho no banco, investir para poder comprar. Não vai. Deus não faz isso com ninguém.
Deus não dá nada de graça para ninguém. Tudo tem um toma lá e dá cá. Amém, pessoal? Deus não quer a sua grana, porque você não tem nada para dar para Ele. E o que nós temos é Ele que dá. Mas Ele quer a nossa fé, a nossa obediência e a nossa retidão para com Ele. A mulher cananeia, ela foi humilhada, se humilhou cada vez mais. Ela joelhou, se deitou, prostrou, recebeu, amém. Então ela teve que ter algumas atitudes para poder alcançar a libertação da filha. Toda ação, como dizia o pai das ciências modernas, Isaac Newton, toda ação gera uma reação. Estou certo ou não? Então, se você tem uma ação positiva diante de Deus, Deus ele reage contigo. Ele reage abençoando, porque Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer. Davi se tornou o que se tornou. Você acha que foi moleza? Você acha que foi moleza? Não foi não, meu amado. É vivendo dentro de caverna, pedindo consulta a Deus, enfiando a cara na a Deus, pedindo resposta, pegando a espada, lutando e matando gigante, um monte de problema. É traição, é filho traindo, é mulher problemática, é um inferno na cabeça dele. Mas ele confiava em Deus. No meio de cada problema tem bênção escondida. Então, quando você estiver enfrentando problema, ou Deus está querendo te ensinar alguma coisa, ou Ele está querendo te provar dentro daquela situação para poder te abençoar. Não é bonito a gente ouvir um testemunho? É bonito, né? Mas vai viver o testemunho do cara. Eu levei 59 tiros e assim, me furou tudo. E eu estou vivo. Vai receber 59 tiros? O cara para dar o testemunho não foi fácil não, meu amado. Amém? Para chegar no ponto, nós temos que estar preparados em encarar e ser macho. E tu tem que ser mulher mesmo. Ser crente não é para frouxo. Não é para cabra frouxo não. Não é, baiano? Né, Nico? É para cabra macho. Né? Glória a Deus. Agora, a pergunta que eu faço a vocês aqui: você tem obedecido a Deus? Você tem andado pela fé? Então, se você tem andado pela fé, você tem descansado no Senhor? Onde está a sua segurança? Seja sincero. Aonde que está a sua segurança? Na sua família? Na sua cultura? Nos seus bens? Ponha somente os olhos em Deus, irmão. Amém? Somente Ele. Ele é a nossa herança e a nossa riqueza. Jesus ele disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Essa é a maior riqueza. Jesus é o tesouro escondido. Então faça de tudo para poder ganhar e se apropriar desse tesouro que é Cristo Jesus. Amém? Em segundo lugar, Abraão, sendo um líder da família, dá a Ló a liberdade de escolha. Já pensou? Não é qualquer um não, o cara era Abraão, não é fácil não. Os pastores de Abraão estavam discutindo território com os pastores de Ló, sobrinho. Aqui é minha terra, aqui, você está entrando com essas ovelhas aqui, essa pastagem é minha. Está tendo problema. Aí tiveram que entrar num acordo, né? Nossos pastores estão tendo problema, os nossos rebanhos têm crescido muito, e a gente é parente, né, titio? Então a gente tem que entrar numa negociação aí. O que a gente vai fazer? Eu falei: seu sobrinho, o negócio é o seguinte, eu não quero ter problema com você. Você é meu sangue. Eu quero o teu bem, poxa. O Deus que me chamou lá em terra,
é o Deus que vai dar outra terra para a gente, se for necessário. Faz o seguinte, escolhe aí, para onde você quer ir. Escolhe a terra que tu quer ir. Se você falar que quer ir para lá, eu vou para cá. Se você quiser ir para lá, eu vou para cá. Ele deu a liberdade, o sobrinho. E quem tinha todo o direito de escolher era Abraão. Mas ele deu a liberdade. Por quê? Porque o coração de Abraão não estava nas posses, nas riquezas, nos possíveis grandes investimentos futuros. A maior riqueza que Abraão tinha era Deus. Então na cabeça dele, não importa, eu vou levar minhas ovelhas, meus rebanhos, para pastar na pedra. E no meio das pedras Deus vai colocar comida para elas. Você entendeu não? Eu vou lá para o cantão do deserto, sem água, mas eu creio que o Deus que me chamou, Ele vai fazer que a rocha venha da água. E essa foi a fé dele. Essa foi a fé dele. Amém, pessoal? Não importa aonde que você esteja geograficamente ou economicamente, sei lá o que. O que importa é que você esteja na presença do Senhor e que as coisas dessa vida não venham te afastar da presença de Deus. Amém? Porque há muitas coisas que têm título de bênção, mas se tem o poder de te afastar da presença, não é bênção, é maldição. É ou não é? É maldição. E aqui o texto diz: a confiança de Abraão não estava na geografia das suas terras, mas do Senhor. Por quê? Ele não confiava na provisão, mas confiava no provedor. Amém? E é isso que nós temos que aprender. Você não pode confiar na grana, no dinheiro, na expectativa de negócio. Não, você tem que confiar em Deus, porque Ele é a fonte da riqueza. Ele que é a fonte da riqueza, Ele que abre a porta. Se Deus fechar a porta, meu amado, já era. Se Deus tirar a tua saúde, já era. Vocês estão me entendendo? Essa que tem que ser a nossa fé. A confiança não pode estar na provisão, mas sim no provedor. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso provedor. Amém? Então Abraão, ele obedeceu. E nós, simbolicamente, nós estamos caminhando na mesma trilha dele, da fé. Nós somos peregrinos nessa terra. E você não pode estar muito confortável aqui. Nós estamos caminhando, amém, amém. Mas nós estamos com um olhar no reino celestial. Peregrinos, por quê? Porque aqui não é o nosso local de estabelecimento. Amém? O nosso lugar é no céu, irmão. Essa é a nossa fé. Quem está me entendendo? Essa é a nossa confiança no Deus da provisão. Aí mais tarde, quem anda de acordo com a vista só se dá mal. Amém? Ele olhou a campeão, aquela terra é boa, quero aquela terra lá. Então vai. Ele foi. Não demorou muito tempo, teve problemas. Capturaram Ló. Capturaram. Ló foi capturado e levado pelos reis daquela terra, ou daquelas terras. Então Abraão, ele não mediu esforços para poder socorrer. E sabe o que Abraão tinha? Ele não tinha um exército de homens. Ele tinha 318 homens nascidos na sua própria casa. E não segurava espada não, segurava pau na mão, cajado, cuidava de ovelha. E Deus deu vitória a Abraão e seus pastores. E libertou Ló daquele problema terrível. Amém? Por isso que as coisas materiais não seduziram o coração de Abraão. Por quê? O coração dele estava inteiramente nas mãos do Senhor.
Em último lugar, Abraão atende à voz de Deus e oferece a ele o seu filho amado. Olha só o que está escrito em Hebreus. Em Hebreus, eu vou ler só um versículo, são 11 versículos, 11, 12 versículos que são oferecidos somente a Abraão. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava dirigindo. Estava sendo dirigido. Amém? Está vendo? Ele não sabia para onde estava sendo dirigido, mas obedeceu. Então confia no Senhor. Confia nesse Deus poderoso, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Abraão, ele atende a voz de Deus e ele oferece o seu filho amado. Irmão, Abraão estava disposto a tudo. Quer meu rebanho? Leva. Quer minha terra? Leva também. Quer meu filho também? Leva. A fé de Abraão era tão grande, mas tão grande, diz em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, a fé de Abraão era tão grande, que ele tinha a certeza e a convicção que Deus ressuscitaria o filho dele depois de matar. Amém? Então, o Abraão é o tipo legal que representa o nosso Deus também. Amém? Ele apresentou o seu filho Jesus Cristo para resgatar nós, pecadores, do pecado. Abraão, ele estava disposto a cortar o pescoço do rapaz. O menino disse: pai, está tudo preparado, estou observando, estamos no lugar certo, não está faltando lenha, está tudo ok, a faca está na tua mão, mas está faltando o principal. Cadê o cordeiro? Ele olhou para o menino e falou: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. E o cordeiro Jesus proveu. O Senhor proveu o seu filho amado Jesus Cristo. E Jesus, ele foi imolado, mas ressuscitou o terceiro dia e está vivo à direita do Pai. Não toque no menino, porque o cordeiro já está preparado. Não toque. Isaac, ele não foi para o Monte Moriá chutando e revoltado com o pai: você é um maluco, você é um psicopata, pai, você quer me matar, vou falar com a minha mãe. Não, ele não fez isso não. Ele ajudou o pai a caminhar 3 dias até chegar em Moriá. Ajudou o pai a subir com a lenha, porque os rapazes ficaram embaixo, no pé do monte. Ele deitou. Já pensou, irmão? Você deitaria na pedra de sacrifício para cortar tua garganta? Ele deitou voluntariamente. Isso mostra que Cristo entregou a sua vida, não foi simplesmente porque, não foi com revolta, foi por obediência. Obediência, voluntariedade. Como homem, ele disse: pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele entregou a sua vida por nós. Amém? Então, o nosso Deus, ele pediu o sacrifício a Abraão. E eu pergunto a vocês aqui nessa noite: por quê? Porque Deus pediu Isaac a Abraão, sabendo que Abraão iria ser fiel. Por quê? Se você falar assim: não, Deus pediu o Isaac a Abraão, pastor, é porque Deus queria saber se Abraão ia ser fiel mesmo. Se isso realmente for necessário,
significa que Deus não tem todos os atributos. Ele não conhece o futuro. Ele ainda está jogando dados, está fazendo experiências. Mas a Bíblia diz assim, que antes que você venha falar uma palavra, Ele já sabe que tu vai falar. Ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Em suma, se Deus pediu a Abraão o filho dele, mas Deus já sabia que Abraão ia ter o último estágio para poder obedecer, por que que Deus ele pediu? Sabendo que Abraão ia ser fiel. Existe um motivo: para mostrar a Abraão o quanto a fé dele era forte. Então eu quero dizer para você, como disse alguns dias atrás, dando um exemplo de Jó. Jó entrou num vento terrível e Deus não falou nada com ele. Conversou com o capeta, mas não conversou com ele. Só começou a conversar com ele no capítulo 38. E são 42 só capítulos. Ao invés de Deus responder as perguntas de Jó, Deus fez ele 56 perguntas e Jó não responde nenhuma. E no capítulo 40, Jó, ele diz assim: os meus ouvidos apenas ouviam falar o teu respeito, mas agora os meus olhos podem contemplá-lo. Eu não sei, talvez Jó saiba hoje. Acredito que Deus queria fazer de Jó muito melhor do que ele já era. Então tudo na vida tem um propósito. Amém, pessoal? Tudo na vida tem um propósito. Pontos negativos, positivos, tudo Deus extrai para o seu próprio benefício. Deus não medirá esforços para trabalhar na minha vida e na tua. Se for necessário, Ele vai te colocar na prova, na moenda, na angústia, na dor. Ele vai quebrar tudo todinho até você submeter e ser manso, humilde, aprender a levar um tapa na cara e levar outro da face também. O que for necessário, Deus vai trabalhar. Se tu acha que não vai dobrar, é só uma questão de tempo. Porque o apóstolo Paulo diz a Bíblia que ele era um touro indomável, e Deus domou aquele touro. Era um boi louco, e Deus domou aquele boi. Amém? Diante de Deus não tem homem bravo, não tem mulher valentona. E não dá para levar na valentona, né? Não tem esse negócio, não dá para levar na valentona. Não dá para levar na valentona com Deus, porque o nosso Deus, Ele é grande e poderoso. Todo o poder está em suas mãos. E para mim, somente concluir em uma frase: olhe para Abraão nesta noite. Amém? Olhe para ele, siga os passos dele. Isaías 51, versículo 2: olhai para Abraão, obedeça, siga em frente e não deixe nada impedir a tua jornada. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que milagre, preguei 30 minutos hoje. Está marcando 46? Meu relógio acabou a bateria de novo, com certeza. Acho que o meu relógio anda mais rápido. Glória a Deus. Nós vamos orar.